O texto diz assim, 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos. Queremos neste momento te louvar, te agradecer. Que o Senhor esteja, Pai, falando aos nossos corações e que esse breve texto possa nos dar uma direção de tudo aquilo que temos, ó Pai, aqui neste maravilhoso compêndio teológico que Pedro escreve, que Pedro orienta, que Pedro exorta aqueles irmãos, e que nós também sejamos edificados e tenhamos as nossas vidas fundamentadas, ó Pai, na palavra do Senhor, naquilo que temos como aquilo que é eterno, ó Pai, aquilo que está por vir, onde deve estar a nossa visão, onde deve estar, ó Pai, a nossa esperança. Fala conosco, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amados, nós temos na primeira carta de Pedro ensinos preciosos que Pedro vem trazer àqueles irmãos, como o próprio texto diz, dispersos, dispersos. E eu quero, na verdade, nesta manhã, estar lançando aqui as bases, na verdade, os fundamentos, e Pedro vai fazer isso. Pedro aqui, ele lança a base do seu estudo, daquilo que ele vai escrever àqueles irmãos que estão soltos, pela Ásia Menor, ali em várias regiões, e o próprio texto vai nos dizer aqui. E então nós vamos dividir em algumas partes aqui. A primeira parte que Pedro coloca aqui como introdução à sua carta, como base daquilo tudo que ele vai tratar, ele traz aqui, na verdade, nesses 2 versículos, a síntese da vida cristã, a base da vida cristã, o fundamento da vida cristã, em que nós estamos fundamentados, E primeiro, então, ele traz aqui a apresentação. Ele se apresenta àqueles irmãos. É importante, irmãos, que nós tenhamos em mente o contexto histórico aqui, onde está acontecendo. Esses irmãos estavam sofrendo perseguições e muitas questões eles estavam enfrentando. E Pedro, então, vai escrever a esses irmãos. Pedro não está junto deles, mas está escrevendo para eles, irmãos que estão sendo perseguidos, que estão dispersos por toda a Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. E Pedro ele vai se expressar de forma muito veemente, de forma muito firme. A primeira expressão que Pedro usa aqui é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro aqui ele vai mostrar e vai colocar diante daqueles irmãos a sua autoridade apostólica. Pedro vai colocar aqui que ele é embaixador do Evangelho. E essa palavra apóstolo aqui, entre todos os seus significados, é alguém que é oficialmente enviado por Cristo. Alguém que oficialmente está a serviço de Cristo. Então, Pedro, ele mostra aqui a sua autoridade apostólica. Ele mostra aqui que ele tem prerrogativas suficientes para escrever e para falar àqueles irmãos tudo o que ele vai falar, a partir do versículo 3 do capítulo 1. Então, irmãos, Pedro ele está aqui se colocando na brecha por aqueles irmãos. Aqueles irmãos estão passando por dificuldades, aqueles irmãos estão passando por perseguição, aqueles irmãos estão soltos em um império, que persegue, que mata, que expolia, mas Pedro vai aqui dar motivos suficientes nesta primeira carta para que aqueles irmãos continuem firmes, continuem olhando para Cristo e continuem com as suas vidas pautadas naquilo que eles receberam. Então Pedro ele primeiro faz essa apresentação. Em segundo lugar, ele vai falar aqui quem são os destinatários. E ele vai usar aqui uma expressão interessante. Ele fala aqui aos eleitos. Aos eleitos, que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Irmãos, provavelmente, e aqui os comentaristas vão convergir nesta afirmação, que boa parte dessas comunidades cristãs são oriundas
de Atos 2, capítulo 2 de Atos, quando então há a descida do Espírito Santo, quando então as pessoas ali são tomadas pelo Espírito Santo, falando nas suas línguas maternas, nas suas línguas de origem, e onde Pedro, então, ali no capítulo 2, ele faz o primeiro sermão, e essas pessoas, então, são alcançadas pelo Evangelho, e na volta para suas casas, para suas terras, elas levam, então, esse Evangelho, essas comunidades são formadas e são fundadas. E no versículo 2, Pedro vai mostrar algo tremendo, algo maravilhoso, que é a própria obra de Deus na pessoa de Jesus. E ele volta a repetir o termo eleitos aqui. No versículo 1, ele diz apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos. E agora no versículo 2, ele reafirma isso. Ele vai dizer eleitos segundo, e aí ele continua a falar e a explicar por que ele está dizendo isso. E, amados, é interessante porque quando nós olhamos para esse termo aqui, quando nós vemos e nós analisamos esse termo eleitos, geralmente quando se fala em eleição, geralmente se há um desconforto entre nós, né? Não que isso seja legítimo, mas a eleição ela pressupõe predestinação. E esse é um assunto muito controverso, que gera um certo desconforto, porque muitas vezes nós não entendemos direito. Não, eu não quero aqui tratar sobre predestinação. Mas esse termo eleitos, para esses irmãos aqui, tinha um significado muito importante. É óbvio que tem um sentido espiritual aqui, que tem um sentido aqui de eleição soberana de Deus, mas esse texto aqui, irmãos, eleitos aqui para esse povo, tinha um grande significado. Porque esse povo aqui, como pessoas que eram forasteiros, que eram estrangeiros residentes, faltava-lhes uma coisa muito importante, que era o direito à cidadania. Esse povo, eles tinham poucos direitos enquanto cidadãos. Esse povo, eles não tinham direito nem de votar e nem de ser votado. Eles não tinham o direito de participar de assembleias. Eles não tinham o direito de muitas benesses que o cidadão tinha direito. Mas aí Paulo vai usar esse termo eleitos aqui, eleitos por Deus, para um plano superior, para um plano maior, para um plano que dava a cada um daqueles irmãos que não tinha o direito de ser um cidadão verdadeiro daquele lugar, daquela sociedade, mas que eles tinham direito e eles tinham o privilégio, eles ocupavam uma posição privilegiada, segura, como alvos da escolha soberana, graciosa e eterna de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós vamos ver que Pedro, além de estar falando aqui em âmbito espiritual, estar falando aqui de algo tremendo e maravilhoso que é a obra de Cristo, Pedro está falando, olha, não importa se vocês não têm direitos como cidadão, direitos como pessoas da sociedade, mas vocês estão muito mais privilegiados, porque vocês foram eleitos por Deus como alvos de uma escolha soberana, como alvos de uma escolha graciosa e como alvos de uma escolha eterna, uma posição que não muda. E aí ele vai continuar dizendo aqui que essas pessoas então, que eram expoliadas, que eram desmerecidas na sociedade, mas eleitas por Deus, ele vai dizer como que isso foi feito, né? O meio pelo qual essa eleição foi feita. Isso se deu segundo o quê? Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. E essa presciência, irmãos, inclui uma escolha soberana, uma escolha amorosa, uma escolha eficaz de Deus como o seu propósito. E o verbo correspondente à presciência é conhecer antes. Conhecer antes. Então Deus, na sua presciência, Ele elegeu. Isso diz a palavra de Deus, em santificação do Espírito. E agora, é interessante observar que essa santificação do Espírito é o ato do Espírito Santo retirar pecadores
do pecado. É o ato do Espírito Santo atuar na regeneração daquele que precisa ser regenerado, daquele que precisa ter o pecado retirado, daquele que precisa ser santificado. Então veja que é uma ação pura, plena e soberana de Deus na vida daqueles irmãos, e assim também o é na nossa vida. Então nós somos eleitos, aqueles irmãos foram eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, ou seja, a ação soberana de Deus, ela atua também na santificação da nossa vida. É lógico que nós temos a nossa responsabilidade, nós temos a nossa parte em buscar a santificação, em estar correspondendo a isso, mas a santificação também é uma obra de Deus na nossa vida. A santificação, ela atua em apropriação, ela vem sobre nós como um ato soberano de Deus nessa santificação do Espírito Santo. Ou seja, o propósito dessa ação de Deus na nossa vida, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. E o comentário da Bíblia de Genebra, ela vai dizer o seguinte, que o ato inicial da obediência é a fé em Cristo. O ato inicial da obediência é a fé em Cristo. E o elemento fundamental da obediência é a fé contínua. Então veja que toda a obra da redenção, tudo aquilo que nós estamos experimentando aqui, tudo aquilo que nós estamos vendo, Pedro mostrando aqui na vida daqueles irmãos, é obra pura e plena de Deus. É Deus que elege, é Deus que santifica, é Deus que planta a fé no coração e é Deus que promove esse ato contínuo de fé na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida. Essa, então, obediência e a aspersão do sangue de Jesus. E aqui vai arremeter, obviamente, ao sacrifício de Cristo, a ação plena daquilo que foi feito e de todas as benesses que experimentamos enquanto pessoas, ser humano pecador e caído, está fundamentado na ação, no sacrifício vicário da cruz do Calvário de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, amados, Pedro ele lança esse fundamento, essa base, para que a partir daqui então ele comece a trazer os ensinos que ele vai trazer a cada um daqueles irmãos e daquelas irmãs, pessoas que estavam sofrendo, como já dissemos, Pedro aqui não está profetizando perseguições, mas ele está talvez antevendo situações que iriam acontecer e que iriam afligir aqueles irmãos. Então ele traz aqui uma base fundamental para que aquele povo pudesse estar firmes naquilo que eles receberam, e na ação que eles puderam experimentar da parte de Deus. Então, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência, ou seja, uma resposta que nós damos dentro daquilo que Ele mesmo proveu no nosso coração. E aí, ele vai terminar essa introdução desses 2 primeiros versículos dizendo: graça e paz vos sejam multiplicadas. E queridos, e aqui cabe até uma questão lógica, não é, da matemática. Só se multiplica o quê? Aquilo que já se tem. Você não multiplica aquilo que você não tem, não é? Você só multiplica aquilo que você já tem, aquilo que já está disposto nas suas mãos. E é isso que Pedro está dizendo aqui, tendo em vista tantas questões e tantas coisas que aquele povo estava experimentando, dentro daquele contexto, Pedro fala, diante de toda essa bênção, diante de tudo aquilo que vocês têm disposto a seu favor, aquilo que Deus fez, graça e paz vos seja multiplicadas. Amados, nós precisamos entender e termos na nossa vida esses mesmos princípios e essas mesmas premissas. Graça
e paz. São verdades fundamentais da vida do cristão. São verdades que regem, que direcionam, que nos orientam na nossa caminhada. E que nós possamos, então, ser direcionados também por essa verdade. Sobre a minha vida e sobre a sua vida foi depositada a graça de Jesus. E nós, por conta desta graça, nós também podemos ter a paz. Né? Graça e paz vos seja multiplicadas a cada dia. E aí nós vamos ver no decorrer desta epístola, no decorrer dessas verdades maravilhosas que Pedro colocam para nós, exatamente isso que ele coloca aqui. Graça e paz vos seja multiplicada. Então, amados, que nós possamos ter a nossa vida embasadas nessas verdades. Estamos fundamentados em Deus. Foi Deus quem nos escolheu, quem nos elegeu, quem promoveu a santificação na nossa vida pela ação do Espírito Santo, para uma obediência, ou seja, para uma resposta à fé que Ele coloca no nosso coração, segundo a obra de Cristo. E isso tudo promove para nós graça e paz a cada dia na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos, então, a partir daqui, termos esse fundamento. E a partir daqui, então, nós vamos estudar essa carta e sermos abençoados e edificados para a glória do nosso Deus. Amém? Pastor?